E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Clarice será presa e Beatriz terá uma ideia genial para inocentar a sua mãe e colocar Juliano e Maristela atrás das grades. A moça ficará assustada ao ver Maristela indo em direção de um restaurante. E Beto, ao ver a reação de sua amada, pergunta: "O que foi, Beatriz? Você ficou pálida de repente. Aconteceu alguma coisa?" Beatriz encara o rapaz e conta: "Beto, eu vi a dona Maristela entrando naquele restaurante." Beto, sem entender nada, questiona: "Mas qual o problema disso, Beatriz? Porque o fato da Maristela ter entrado naquele restaurante deixou você tão abalada?" A moça, sem pensar duas vezes, responde: "O problema é que eu vi o Geraldo lá dentro e eu tenho certeza que ela entrou naquele lugar para conversar com ele. Eles devem estar armando alguma coisa contra minha mãe." Beto, preocupado, pede para Beatriz se acalmar e diz: "Você me espera aqui, Beatriz, que eu vou entrar para tentar escutar o que os dois estão armando." Beatriz se nega em ficar de braços cruzados ali do lado de fora e diz: "Eu quero ir junto de você, Beto. Eu preciso descobrir o que a Maristela está armando dessa vez." O rapaz a impede e alerta: "Se nós dois entrarmos juntos, será muito difícil nos esconder para escutar a conversa dos dois. Por isso, é melhor que eu entre sozinho, Beatriz, e você me espere aqui fora." Beatriz, sem alternativa, aceita esperar do lado de fora e Beto entra. Já Maristela conversará com Geraldo e oferecerá ao ex-motorista uma boa quantia para ele testemunhar contra Clarice. Geraldo, ao escutar a proposta da madame, ele questiona: "E o que, exatamente, eu tenho que falar contra a tal da Clarice?" Maristela, sem pensar duas vezes, responde: "É muito simples, Geraldo. Você precisa dizer que viu a Clarice empurrando a Valéria. E mesmo sendo um acidente, tem que falar que foi ela quem tirou a vida da filha da Arlete." Geraldo ficará pensativo e Maristela pergunta: "E então, você aceita depor contra a Clarice em troca de uma boa quantia?" O ex-motorista a encara e a avisa: "Bom, se a senhora me pagar o valor combinado, eu digo para o delegado exatamente o que a senhora me pediu." Maristela garante que ele não irá se arrepender. E logo em seguida, ela diz: "Agora, Geraldo, volte para sua casa e espere a ligação do delegado. E quando você for depor, já sabe o que terá que dizer." Geraldo, após escutar aquilo, ele sai e Maristela sai logo em seguida. Já Beatriz, do lado de fora, ficará preocupada ao ver os dois saindo e fala consigo mesma: "Mas onde será que o Beto está? Será que ele conseguiu escutar a conversa daqueles dois?" Não muito tempo depois, Beto sairá do restaurante e, ao se aproximar de Beatriz, ele avisa: "Você tinha razão, Beatriz. Aqueles dois estavam armando contra Clarice." Beatriz, preocupada, questiona: "E o que é que a Maristela está tramando dessa vez, Beto?" Beto a encara e responde: "Ela pagou ao Geraldo para prestar um depoimento falso contra Clarice, em modo de incriminá-la." Beatriz ficará assustada e dirá: "Isso não pode ser verdade. Mas se isso realmente acontecer, Beto, o delegado vai pensar que a minha mãe foi a culpada pelo que aconteceu com a Valéria." Beto confirma e fala: "A gente não pode deixar que isso aconteça. Temos que tentar impedir de alguma forma, Beatriz." Beatriz olha para o rapaz e pergunta:
Mas como vamos impedir uma coisa dessas, Beto? Você mesmo disse que a Maristela ofereceu um bom valor para que o Geraldo mentisse, em modo que é impossível impedir que o Geraldo preste esse depoimento. Beto, ao ver a sua namorada nervosa, ele garante: eu prometo, Beatriz, que eu vou pensar em um modo de ajudar a Clarice. A gente vai impedir que a tua mãe seja presa. Naquele mesmo dia, o delegado receberá a visita de Geraldo, que prestará o seu depoimento. O ex-motorista dirá que a Clarice foi a pessoa que empurrou Valéria e que o doutor Juliano e a dona Maristela só ajudaram a esconder o corpo. O delegado, ao escutar aquele depoimento da pessoa que foi o responsável por enterrar o corpo da Valéria, ele acredita naquela mentira e, sem perder tempo, ele vai até a pensão de Dona Yolanda. Enquanto isso, Beatriz e Beto chegam na pensão e, ao se aproximar de Clarice, eles contarão tudo o que tinha acontecido. Clarice ficará preocupada ao descobrir o que a Maristela estava armando e comenta: eu não posso acreditar que o Geraldo tenha aceitado ajudar a Maristela, mesmo depois de todo aquele dinheiro que a gente pagou pela ajuda dele. Beto encara a sogra e responde: aquele homem só pensa em dinheiro, dona Clarice. E já que a Maristela ofereceu pagar uma quantia alta, ele não pensou duas vezes antes de aceitar. Já Beatriz olha para Clarice e alerta: a senhora tem que se preparar, porque com certeza o Geraldo já deve ter conversado com o delegado. E agora é só questão de tempo até que o delegado venha até aqui para falar com a senhora. Beto concorda com a sua amada e Clarice responde: eu sei disso, mas infelizmente não tem nada que eu possa fazer. Se o delegado resolver acreditar no Geraldo, será o meu fim. E antes mesmo que Clarice terminasse de falar, todos ali escutarão o barulho da campainha tocar. Beatriz ficará preocupada e pergunta: mas quem será essa hora? Será que é o delegado? Clarice, mesmo assustada, avisa: só tem um modo de descobrir. Precisamos abrir essa porta. Beto concorda e, ao abrir a porta, todos ficam surpresos ao ver o delegado. O oficial da lei pedirá para entrar e Clarice responde: mas é claro, o senhor pode ficar à vontade. O delegado agradece e entra. Já Beatriz o encara e questiona: por acaso aconteceu alguma coisa para o senhor ter vindo até aqui? O delegado confirma e avisa: eu vim até aqui para levar a dona Clarice presa. Todos ficarão em choque e o delegado continua falando: infelizmente, tivemos algumas novidades no caso da Valéria. E apareceu uma testemunha que afirma que viu a senhora dona Clarice empurrando a filha da dona Arlete. Beatriz, nervosa, grita e diz que aquilo é uma mentira. Já o delegado retruca: bem, já temos várias pessoas que afirmam que viram quando a dona Clarice empurrou a dona Valéria. Beatriz, para defender a sua mãe, dirá que todos estão mentindo. E o delegado fala: bem, isso é o que a tua mãe terá que explicar para o juiz. E visto que um dos depoimentos é do Geraldo, o homem que confessou ter enterrado o corpo da Valéria, eu já vou adiantando que não será nada fácil provar a inocência dela. Clarice, com medo de que Beatriz e Beto fizessem ou falassem alguma besteira contra o delegado, ela se aproxima do oficial da lei e se entrega dizendo: tudo bem, eu vou acompanhar o senhor sem demonstrar nenhuma resistência.
Beatriz, ao escutar aquilo, pede para sua mãe não fazer aquilo. E Clarice a encara e implora: Beatriz, deixe que o delegado me leve, minha filha, e não tente fazer nenhuma besteira. Eu sei que eu vou conseguir comprovar a minha inocência. Eu não quero que você faça nada que te prejudique, tá bom? Beatriz respeita a vontade de Clarice. No entanto, ela promete: a senhora não se preocupe, mãe. Eu vou conseguir provar a tua inocência. O delegado então levará Clarice presa e Beatriz ficará completamente abalada. Beto, ao ver o estado de sua amada, tentará acalmá-la, dizendo: a gente vai conseguir provar a inocência da sua mãe, Beatriz. Isso eu te garanto. Beatriz agradece o apoio do rapaz e, após pensar um pouco, ela tem uma ideia e fala: Beto, eu já sei um modo de provar que o Geraldo mentiu e que a minha mãe é inocente. Beto fica curioso e pede para que Beatriz explique o seu plano. Beatriz o encara e avisa: eu preciso falar com a Zélia. Será que você poderia me levar até o apartamento dela, Beto? Beto confirma e os dois saem, sem perder tempo. Não muito tempo depois, Beatriz e Beto chegarão no apartamento de Zélia. E após a loira descobrir tudo o que tinha acontecido, ela arregalará os olhos e dirá: aquele infeliz do Geraldo nos traiu, mesmo depois de ter recebido todo aquele dinheiro. Beatriz então se aproxima de Zélia e avisa: Zélia, eu tenho um plano para ajudar a minha mãe, mas para isso eu preciso da tua ajuda. Zélia, ao escutar aquilo, responde: mas o que eu posso fazer para ajudar a Clarice? Me diga. Eu juro que faço qualquer coisa para ferrar com os Alencar. Beatriz a encara e diz: a minha mãe me contou que o Geraldo tem uma esposa. Ela se chama Dona Alcida, se não me engano. Zélia confirma e questiona: e o que isso tem a ver com teu plano de ajudar a Clarice? Beatriz vai direto ao ponto e conta: eu tenho certeza que ela deve saber onde o Geraldo está. E ela é a única pessoa que pode conseguir arrancar a verdade do Geraldo e fazer com que ele confesse que foi pago pelos Alencar para mentir e colocar a culpa na minha mãe. Zélia pensa um pouco e responde: bem, isso é verdade. Mas mesmo que aquele traste confesse tudo para a ex-esposa e a Alcida concorde em contar toda a verdade para o delegado, mesmo assim, eu acho difícil que o delegado acredite apenas na palavra dela. Beatriz, sem pensar duas vezes, diz: eu sei disso, Zélia, e é por isso que eu tenho um plano. A gente vai gravar toda a confissão do Geraldo e usar essa filmagem para provar a inocência da minha mãe. Zélia, ao escutar aquilo, avisa: mas isso é genial! Com a gravação do Geraldo confessando a verdade, o delegado não terá escolha a não ser soltar a Clarice e prender o bandido do Juliano. Mas só tem um problema nesse teu plano, Beatriz. A moça, curiosa, pergunta do que se trata. E Zélia explica: a Alcida não é o tipo de pessoa que ajuda apenas por caridade. Ela com certeza pedirá alguma coisa em troca. Beto se aproxima e diz: eu já imaginava que você fosse falar uma coisa dessa. E por isso eu pedi dinheiro emprestado à minha tia. E ela vendeu algumas das suas joias para nos ajudar. Zélia, ao escutar aquilo, responde: bem, a Teresa sempre foi uma boa amiga para Clarice. Beatriz concorda e avisa: não é muito, mas é o suficiente para convencer a Dona Alcida
a nos ajudar. Zélia, curiosa, pergunta o quanto Teresa tinha conseguido emprestar. E Beatriz fala: a Teresa conseguiu fazer 200.000 nas suas joias e ela nos deu cada centavo. Zélia pensa um pouco e diz: esse valor será mais do que o suficiente, e sem contar que eu tenho uma carta na manga para usar. Beto então dará o dinheiro para Zélia, e a loira, sem perder tempo, irá até a casa da ex-esposa de Geraldo. Alcida, ao ver Zélia em sua casa, se assusta e questiona: o que você veio fazer aqui? É melhor que você saia. Eu não tenho nada para conversar com você. Zélia se recusa a ir embora e diz: eu não vou sair daqui antes de ter uma boa conversa com você. Alcida então pergunta: o que a moça quer comigo? Me diga de uma vez e vá embora. A loira, sem pensar duas vezes, pedirá a ajuda de Alcida para desmascarar Geraldo e provar que ele mentiu para o delegado. Zélia então contará tudo o que estava acontecendo, e Alcida, ao escutar tudo aquilo, responde: eu não vou fazer nada que possa prejudicar o Geraldo. Apesar de tudo, nós fomos casados e eu não vou ficar contra ele. Zélia então se aproxima e diz: eu aposto que ele te ofereceu algum tipo de ajuda, não é mesmo? Alcida ficará calada e Zélia continua falando: eu tenho certeza que ele deve ter mentido para você e não contou toda a verdade. Alcida, sem entender nada, questiona: do que você está falando, Zélia? Que verdade o Geraldo não me contou? Zélia a encara e revela: você sabia que eu paguei 500.000 para que ele me contasse onde o corpo da Valéria estava escondido? E depois ele ainda recebeu mais uma grande quantia para ajudar a Maristela a culpar a Clarice? Alcida fica em choque e diz: isso é impossível. O Geraldo não me falou nada desse dinheiro. Zélia a provoca e fala: eu tenho certeza que ele deve estar gastando tudo com outras mulheres, e por isso ele não disse nada para você. Alcida ficará furiosa e confessa: aquele cretino mentiu para mim. Ele me disse que precisava de um lugar para dormir e que não tinha sequer dinheiro para comida. Ele nunca ajudou com um centavo aqui em casa. E agora você está me dizendo que ele tinha todo esse dinheiro? Zélia confirma e a provoca dizendo: bem, com certeza ele deve estar torrando todo aquele dinheiro na casa das primas, enquanto come e dorme de graça aqui. Alcida fica com mais raiva ainda, e Zélia aproveita aquele momento e diz: mas se você me ajudar, eu estou disposta a te pagar 200.000. A loira, ao falar aquilo, ela mostrará o dinheiro, e Alcida, ao ver todo aquele dinheiro na sua frente, ela não pensará duas vezes e diz: é claro que eu ajudo você. Eu quero mais é que o Geraldo pague caro por ter me feito de besta. Aquele cretino estava morando aqui de graça, enquanto gastava toda a fortuna com outras mulheres. Zélia então entregará uma caixa cheia de dinheiro, e Alcida, após guardar a caixa, ela olha para a loira e pergunta: e então, o que é exatamente que você quer que eu faça? Zélia se aproxima e explica: eu preciso que você arranque a confissão do Geraldo assim que ele chegar aqui. Alcida, sem entender nada, pergunta: mas o que isso vai te ajudar? Afinal de contas, você já sabe de toda a verdade. Que diferença faz escutar isso da boca daquele traste? Zélia então avisa: acontece, querida, que vamos colocar uma câmera escondida na sua sala.
e ela vai filmar toda a conversa de vocês dois. Alcida, sem pensar duas vezes, concordará em ajudar Zélia. E Zélia diz: pois bem, eu vou pedir a um amigo para colocar a câmera dele aqui. Inclusive, eu já tinha pedido para que ele me esperasse aqui do lado de fora, para que nós duas pudéssemos conversar com mais calma. Alcida dará sua permissão e Zélia gritará, chamando por Beto. A loira, ao ver o rapaz, avisa: Beto, você pode colocar a tua câmera onde achar melhor, mas se apresse, porque o Geraldo pode chegar a qualquer momento. Aquele infeliz está morando aqui. Beto, então, sem perder tempo, pega a sua câmera e a esconde em um dos armários, em modo que ela conseguisse filmar toda a sala. Logo em seguida, ele sai, acompanhado de Zélia. Naquele mesmo dia, Geraldo chegará em casa e Alcida, furiosa, se aproxima dele e grita perguntando onde ele estava. O ex-motorista mentirá e dirá que tinha saído com alguns amigos. No entanto, Alcida fará como Zélia tinha lhe explicado e dirá: Geraldo, você está mentindo. Eu te vi conversando com a Maristela e descobri também que você tinha recebido 500 mil daquela loira, aquela tal de Zélia. Geraldo, ao escutar aquilo, fica assustado e pergunta: e como você descobriu tudo isso? Quem foi que veio falar isso para você? Alcida o encara e avisa: a própria Zélia veio até aqui e me contou toda a verdade. Agora eu quero que você me explique toda essa história. Geraldo ficará preocupado e Alcida garante: você não se preocupe, que eu não falei nada sobre você. Mas agora eu quero que você me diga onde está o dinheiro que ela te pagou e principalmente o que você estava conversando com a Maristela. Geraldo, ao escutar aquilo, tentará enrolar a sua ex-esposa e dirá: na verdade, eu estou com todo o dinheiro guardado e claro que eu iria te contar tudo, mulher. Inclusive, eu recebi também uma boa quantia da Maristela para mentir e colocar a culpa da morte da Valéria naquela mulher, a tal da Clarice. Alcida escutará tudo calada e Geraldo pensa consigo mesmo: eu só tenho que enganar ela por mais alguns dias e assim que eu receber o dinheiro da Maristela, eu sumo daqui. No entanto, o que o ex-motorista não sabia é que toda aquela conversa estava sendo gravada. E Alcida, sabendo que o ex-marido estava mentindo, ela finge acreditar e pede: pois então me conte, Geraldo. Me conte exatamente o que a Maristela te pediu quando ela disse que iria te pagar. Geraldo contará tudo em detalhes, pensando que estava enganando a ex-esposa, e não percebe que, na verdade, era ele quem estava caindo em uma grande armadilha. E após escutar tudo aquilo, Alcida fala: pois então vá descansar, Geraldo, que agora eu tenho que cuidar em uma coisa. O ex-motorista entra e vai em direção do seu quarto. E Alcida, sem perder tempo, ela pega a câmera escondida e vai até o apartamento de Zélia. Alcida entregará a câmera para a loira e dirá que fez o Geraldo confessar tudo o que ele tinha falado com a Maristela. Zélia, Beatriz e Beto, sem perder tempo, irão até o delegado e mostrarão a filmagem. O delegado então irá até a casa de Alcida e dará ordem de prisão para Geraldo. O ex-motorista, ao perceber que a casa tinha caído, ele abre a boca e confessa toda a verdade. E diz que na verdade foi a Maristela quem o pagou para que ele mentisse. Geraldo também contará que o verdadeiro culpado pela morte de Valéria é o Juliano.
O delegado, após escutar tudo aquilo, ele também irá até a mansão dos Alencar e dará ordens de prisão contra Juliano e Maristela. Já Clarice será inocentada e liberada. Agora deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento. E também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o teu like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.